Olá, bem-vindo a mais uma videoaula. Nós estaremos aí falando um pouquinho sobre totalitarismo, mais especificamente o totalitarismo da Alemanha, a Alemanha nazista. Hitler ele vai subir ao poder em 1933 e ele vai conduzir a Alemanha aí a uma guerra, a Segunda Guerra Mundial, uma coisa sem precedentes. Vamos ver aí alguns traços, algumas características básicas daquilo que a gente chama de totalitarismo nazista. Tá ok? Então vem comigo. Então tá aí, totalitarismo. Né? O nome já dá uma vaga ideia aí daquilo que vai acontecer. Né? Total, tudo, né? Todo, né? Em termos de Estado, né? De governo, vai ser a totalidade ali. Então a gente vai falar do nazismo. Tem esse cara aí como figura, personagem, protagonista principal é o Hitler, não é? Obviamente que a ideia de totalitarismo ele se contrapõe à democracia. Então, se o totalitarismo está de um lado, né? Está de uma extremidade, a democracia está da outra, né? Então, se democracia, participação do povo, direito de cidadão, do outro lado, né, no totalitarismo, não tem direito nenhum, não tem participação nenhuma do povo, zero. Né? Vai mais ou menos por aí. Então, vamos lá. Né? Na democracia, né, você vê aí a voz do político, ele representa aí as vozes da população. A ideia é essa, pelo menos. Né? Mas no totalitarismo, né, você não tem direito de falar, né? Você não se coloca. E vai um pouquinho mais além do que isso, né? Então tá aí, você tem aí, né? No totalitarismo você tem, melhor, na democracia você tem o direito de expressar, partido político, né? Organização, diferentes opiniões. Você pode ver aqui nessa imagem que traz diferentes opiniões, não é? Reivindicações e tudo mais, né? Você tem uma oposição ao governo, é permitido você se opor ao governo. Já, né? Então a oposição é real, né? Mas no totalitarismo, a ideia de oposição, eu botei um caixão aí para representar, porque na verdade ele manda a oposição para o túmulo. Né? O líder totalitário ele não quer oposição, e é isso que Hitler vai fazer aí na Alemanha. Né? Aqueles que se opunham às ideias dele, ele vai mandar para o túmulo, caixão, vai dar um caixão de presente para cada um. Tá lá. E a partir daí que ele elimina a oposição, ele faz todo um programa, todo um empenho, todo um esforço de Estado para poder controlar aí o pensamento das pessoas. Então você não vai ter aí divergência de opinião por nenhum canal de comunicação. Todos os canais de comunicação aí, mídia, rádio, né, jornais, qualquer publicação tem que ser a favor do governo. Você não tem liberdade, né? Qualquer governo que quer limitar a liberdade de expressão é um governo que já está rumando ao totalitarismo. Então você tem que ter acesso aí a diferentes opiniões. Né? No totalitarismo não tem isso. Né? Você controla realmente a forma das pessoas pensarem. Esse cara é o grande protagonista, como eu falei, não é? Tá aí, até a imagem dele era vendida. Você vê aí o Hitler, ele se coloca aí como um grande líder. Né? Ele chamava o fotógrafo dele para poder tirar fotos aí dele, né, como um líder expressivo, um líder determinado. Até essa imagem era vendida aí para as pessoas da Alemanha, né, daquela época. Então tá aí. Inclusive ele escreve um livro chamado Mein Kampf, Mein Kampf, a minha vida. E quando ele chega ao poder em 1933, ele torna obrigatório a compra e posse desse livro. Se você não tivesse esse livro na tua casa, você poderia ser preso. Olha só como é que ideias totalitárias aí. Né? Então, ele consegue movimentar grandes massas, consegue formar grandes exércitos aí para os objetivos insanos dele aí nessa empreitada que ele tem na Alemanha. Então tá lá, ó. Olha só quanta gente aí, né, nos discursos nazistas, nas festividades nazistas, isso em pouco tempo, porque ele controlou realmente os meios de comunicação. Não é? E foi muito danoso à população alemã. Elas acreditaram realmente naquilo que ele estava falando. Tá lá, né? Uma das coisas que ele usa, né? Isso aí a gente já abordou aí em outras aulas, é o Tratado de Versalhes, não é? O Tratado de Versalhes, ele foi o tratado do final da guerra, da Primeira Guerra, feito pelas nações vencedoras da guerra, né?
principalmente aí Inglaterra e França, e coloca aí a Alemanha como grande vilã culpada dessa guerra. E pesadas sanções são aplicadas à Alemanha, de formas que a Alemanha vem, a partir do final da guerra, com grandes dificuldades econômicas, sociais, não é? E esse Tratado de Versalhes ele é um trunfo na mão de Hitler em acusar essas nações da situação que a Alemanha estava vivendo, não é? Então ele vai usar esse tratado aí para poder propagar, vender as ideias dele. Então tá aí, né? Ele vai, na verdade, traçar um inimigo externo, não é? Esse inimigo externo vai ser ali a França e a Inglaterra, né? Principalmente a França, está bem do lado da Alemanha, ali na fronteira, não é? Na verdade, o povo ele precisa de algo, né? Palpável para justificar o sofrimento que eles estavam passando. Então tá lá, ele vai traçar uma raça, né? Uma raça ele vai definir aí como modelo de cidadania alemã através da etnia, né? Ele vai falar, olha, nós somos aí melhor do que os outros, somos a raça escolhida de Deus e tudo mais, um monte de mentira que ele vai inventar, não é? E depois ele vai trazer um inimigo interno. Ele vai trazer, ele vai passar para a cabeça das pessoas, né, que a culpa do sofrimento que eles estavam passando, né, devido lá ao final da guerra, né, muita fome, muito sofrimento, está relacionado a esses problemas. Primeiro vai arrumar um culpado interno e depois um culpado externo, né, a França, né, e vai falar, olha, vocês são uma raça escolhida. Olha só como é que ele trabalha a mente das pessoas. Então vejamos, como é que vai funcionar isso? A ideia era trazer aí alívio para o sofrimento do povo alemão. Na verdade, a Alemanha estava vivendo uma situação muito difícil depois da guerra, né? Ela pagava pesadas dívidas aí com relação à França, à Inglaterra, né? Isso estava previsto lá nesse tratado que eu coloquei, Tratado de Versalhes, esse pagamento dessa dívida. Então, o povo alemão, além de passar fome, além de ter dificuldades, passar frio, invernos rigorosíssimos, eles tinham que trabalhar não só para reconstruir a Alemanha, e não conseguia fazer isso, mas também para pagar essas dívidas. E, na verdade, o exército francês ele vai entrar ali na Alemanha em caráter de policiamento, para ver se realmente o povo alemão está trabalhando em função de pagar essa dívida. Ele vai entrar lá mesmo, vai sitiar, digamos assim, a Alemanha, né, os grandes centros urbanos, e vai humilhar o povo. Você tem cenas lá do soldado francês agredindo a população alemã na rua. Não é? E isso vai ser um prato cheio para Hitler. Ele vai usar isso, ele pega o tratado de Versalhes na mão e fala, tá vendo isso aqui? Ó? A culpa do sofrimento de vocês é isso aqui. Né? Então ele vai criar um sentimento de ódio para a população, né, alemã. Isso assim, durante lá, né, os discursos dele, que ele fazia muito isso. Né? Uma outra coisa é criar um inimigo interno. Eles criaram um inimigo externo. Ele vai colocar também na cabeça do povo alemão que existe um inimigo interno. Quem é esse inimigo interno? É o judeu. A gente viu ali uma imagem, daqui a pouco eu vou mostrar ela de novo, é o judeu. Para ele, o judeu era um dos motivos do fracasso da Alemanha na guerra, porque o judeu, na verdade, o judeu ele não tem vínculo patriota, vínculo de nação em qualquer outra nação, a não ser a nação judaica. Então ele está na Alemanha, vivendo na Alemanha, usufruindo da Alemanha, mas ele não se sente alemão, ele é judeu. Ele está na Inglaterra, vivendo na Inglaterra, usufruindo da Inglaterra, né, enriquecendo na Inglaterra, mas ele é judeu. E isso ficou muito latente, muito claro, quando eclodiu a guerra. Porque durante o recrutamento, em que o Estado alemão recrutava as pessoas para irem para a guerra, para batalhar pela Alemanha, o judeu falava, não, eu não sou alemão, recruto o alemão. Só que ele queria ficar ali porque era um país rico. Mas ele não queria ir para a guerra. E isso Hitler vai usar com muita propriedade. Fala, nós perdemos a guerra por causa dos judeus, que não queriam ir para a batalha. Não queriam dar o seu sangue lá. Querem explorar a Alemanha, mas não querem dar seu sangue. Ele usou isso com muita propriedade. Não é? E ele vai, de certa forma, convencer o povo alemão, né, disso aí que ele está falando, na verdade. Mas vamos olhar ali aquela imagem de novo,
que você vai ver que tem algo a mais ali, né, para a gente falar sobre ela. Então vejamos. Então tá aí, a imagem que eu quero mostrar para vocês de novo é essa daí, né? As imagens do antissemitismo alemão, não é? Antissemita, por que antissemita? Porque eles escolheram esse nome para falar do judeu. Semita, né, na verdade, ele faz referência lá à origem do povo judeu, né? Descendente de Sem, filho lá de Noé, né, da Bíblia, e Noé lá ele vai ter um filho chamado Sem, e vai surgir uma descendência a partir de Sem. São os semitas, né, os povos semitas. O judeu é um deles, não é o único povo semita, né, tem outros povos, mas o judeu é um deles. Né, é o principal ali, digamos, né, na visão aí da Europa nessa época. Então, antissemitismo, então, contra judeu. Na verdade, contra semita, ou o judeu, né? Então, por isso que tem esse nome, né? Então, se você vê esse nome por aí, já sabe que está fazendo referência ao judeu. E aqui no cantinho, você vê aqui, ó, tá vendo aqui? O comunismo, né? Eu lembro que, na época, a Alemanha estava muito fragilizada, o Estado alemão estava muito fragilizado depois da guerra, né? Muita crise econômica, crise social, crise do Estado alemão, né, em geral. E aí os comunistas, eles vêm com a proposta aí de mudar a Alemanha para um Estado comunista. Eu lembro que a Rússia, a gente estudou sobre isso, já tem uma aula, uma videoaula aí no meu canal falando sobre isso. A Rússia ela havia recém feito a Revolução Russa e se transformou num país socialista. Então, os partidos socialistas estavam aí empolgados com essa conquista de um país imenso, né? Uma terra imensa lá, a Rússia, né? E eles estavam aí convictos de que, se eles fizessem um bom trabalho na Alemanha, converteria a Alemanha também ao comunismo. Então, a atividade comunista do Partido Comunista era muito forte. E era um alvo de Hitler também. Assim que ele chega ao poder, em 1933, ele elimina praticamente, né, manda para campo de concentração. São os primeiros aí indo para campo de concentração, são os comunistas, né? Eles vão embora, vão acabar com o comunismo. Né? Lembra que eu falei, a oposição vai para o caixão. Então foi isso que ele fez, né? Então vamos prosseguir aqui, né? Não está aí, né? Ele tem uma ideologia, obviamente que isso tudo que nós falamos, não é? De convencer o povo das propostas dele é uma ideologia. Ele vai criar isso, ele vai fazer filmes, né, nazistas e vai obrigar a população a assistir os filmes, ir para o cinema assistir, é obrigado aí. Eles vão lá falar mal do judeu, falar mal, né, do francês, exaltar a raça ariana. Ele criou uma certa, né, uma pseudo-raça ariana, que era aqui eu coloquei a foto aqui, ó, era essa daí, ó, o jovem né, de olhos claros, alto, né, uma postura assim, branco, o ariano, ele vai chamar de ariano, né? Vamos colocar assim, né? É a definição que você está vendo aí, né? Ele acha que é o povo evoluído, digamos assim, né? É uma raça evoluída e que ela merece, né, conquistar o planeta, né? Ele tinha a pretensão de conquistar o planeta. A ideia era essa, né? Isso aí era propagandeado. E aqueles que não se enquadravam nisso eram excluídos mesmo. Eles eram discriminados. Ele não conseguia a cidadania alemã se não tivesse dentro dessas características. É um negócio sério. Então isso é uma ideologia que ele criou, né? Por isso que tem esse nome aí, ideologia. Está aí. Né? Tá aí algumas fotos dele, né? Isso aí era tudo propaganda nazista. Ele com o Estado nazista aqui no canto, com o Estado Maior dele está aqui, ó. Ele aqui em uma luta que teve aí, uma foto tirada numa luta em 23, quando eles tentaram tomar o poder, mas foi fracassado. Então essa foto aí foi um dos símbolos, né, da persistência nazista, né, do partido nazista. Se você perceber, tem um cara diferente aqui, ó, tá vendo? Esse figura aqui é Hitler. Essa foto é montagem, né? Ele não estava aqui, ele estava escondido atrás da pilastra na hora que houve o confronto aí com a polícia. E ele montou a foto, né, colocando ele ali em destaque. Você pode ver que a roupa dele é única e diferente, para dizer que ele é um cara valente, determinado. Nada disso, ele estava escondido. Né? Essa foto foi montada, não é? Para você ver como é que a ideologia fala alto. Na verdade,
quando se fala de comunista, todas as grandes empresas aí alemãs ficaram com medo, porque eles perderiam, né, a, as suas empresas, seu patrimônio, e aí eles apoiaram Hitler. Né? Antes um cara de direita do que um cara de esquerda. Né? Pensa assim, as empresas, os empresários, antes um país, né, de direita do que um de esquerda. Né? E aí estão aí os nomes, aí, uns até conhecidos, né, de empresas famosas na época, até hoje, que apoiaram, investiram no Partido Nazista, né, para que Hitler chegasse ao poder. Você tem a BMW aqui, a Fanta, Kodak, Bayer é uma empresa que produz medicamentos, Beuys, Hugo Beuys, eu vou falar esse cara aqui, né? Inclusive esse Hugo Beuys aqui, esse Beuys, ele fazia as fardas nazistas. A General Electric é americana, essa empresa, né? Hoje antigamente havia muitos produtos da General Electric, hoje em dia elas estão mais voltados para a turbina de avião, né? Grandes produtos aí, produtos de alto preço. Volkswagen, a empresa alemã, genuinamente alemã. Siemens acabou recentemente, era uma empresa de comunicações. IBM americana, né? Então você vê que era uma variedade de empresas que apoiava o nazismo, né? Obviamente que eles não tinham ideia do que ia acontecer no futuro, né? O desastre que seria o nazismo, mas eles apoiavam o Hitler, né? De certa forma. Bom, então tá aí, esses são algumas características do nazismo, né, como estrutura de poder. Não é? Obviamente que eu resumi muito, muito, muito aqui, para a gente ter uma vaga noção do que aconteceu. Né? Na verdade, haviam outros grupos, deixa eu melhorar aqui a minha imagem, tá aí. Haviam outros grupos, né, com as mesmas características de Hitler, mas Hitler tinha uma vantagem que ele falava muito bem. Ele conseguia seduzir as massas pela palavra. Um dia ele descobriu que ele falava bem. E isso arrebatou, né, muitos adeptos. O Partido Nazista cresceu demais, não só pelo discurso dele, mas pelas propostas. Né? Quando você... quando acontece alguma coisa com você, você quer sempre arrumar um culpado. Isso que ele conseguiu, ele fez essa leitura muito bem feita aí, né, da Alemanha dessa época, e ele deu ao povo aquilo que ele queria. Um culpado. Ele deu mais de um. Né? Ele arrumou dois, o inimigo interno e o inimigo externo. E ele exaltou a raça ariana. Falou, vocês são um povo escolhido, vocês são 10, você é o cara. Assim ele falava para a grande massa. E eles acreditaram. Ele se colocou como um líder perfeito, sem nenhuma falha, interessado, casado com a Alemanha. Ele nem aparecia em público com esposa. Você não vai ver nenhuma imagem dele em público com esposa, porque ele falava que ele casou com a Alemanha. Negócio de doido. Né? Então é isso. Né? É só para que a gente possa ter uma ideia aí daquilo que se chama nazismo, né? Totalitarismo. Totalitarismo por quê? Você tem que pensar como o governo pensa. Você não pode... a gente vive num totalitarismo. Não vive. O fato de você ter oposição ao governo, o fato de você ter pensamento diferente, ideia diferente, isso já quebra o totalitarismo. Né? Já não é totalitarismo. Né? Você pode ter uma ditadura, mas não é totalitário. Né? Totalitário é uniformidade, todo mundo pensando igual e no mesmo buraco. Né? Um abraço e até mais.